Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor a Deus. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor a Deus. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Glória a Jesus. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Apocalipse capítulo 20, verso 11 em diante. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E agora Apocalipse capítulo 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá.
Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Oremos. Pai Celestial, graças te damos porque o Senhor tem nos dado a revelação da tua palavra. Estamos tão felizes por isso. O nome de Jesus Cristo abençoe o teu povo. Amém. Podeis assentar-nos. À noite nós vamos continuar nesse assunto, o livro da vida e predestinação, porque um assunto é preciso os dois assuntos para se compreender, livro da vida e predestinação. Amém? Amém. Então, primeiramente é importante se saber que fala-se em dois livros. Amém? Livro da vida e livro da vida do Cordeiro. Né? Apocalipse 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então, coloque bem isso na sua mente: livro da vida, livro da vida do Cordeiro. Amém? Amém. Onde está o livro da vida, o registro das pessoas? No céu. Jesus disse isso para os seus discípulos quando eles vieram da missão que ele tinha enviado eles de 2 em 2 para pregar o evangelho, para ressuscitar os mortos, curar os enfermos. Eles chegaram alegres porque os enfermos eram curados quando eles oravam no nome de Jesus. E o que foi que Jesus disse para eles? Não alegrai-vos por causa disso, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos aonde? Nos céus. Então, aí está, o livro da vida, o registro está nos céus. Amém? O que é os céus, irmãos? É importante porque toda vez que a gente fala de céu, a gente olha para cima, a gente acha que é lá em cima, nas nuvens. Não é, tá bom? Céus é eternidade. Amém? Céus é eternidade. Você não sobe para cá, né, voando, não. Embora que Jesus subiu numa nuvem, a gente sabe disso. Mas o que ele quis mostrar com isso é que ele estava acima de tudo, né? Ele subiu ao mais alto, ficou acima de todos ao subir aos céus. Mas na verdade os céus é a eternidade. É um lugar que existe depois desta vida. Que não significa exatamente que é subindo aqui, porque subindo aí você vai chegar em tudo quanto é galáxias, não vai chegar no céu nunca. Para chegar no céu só tem um jeito: é entrar em Cristo. Amém? Amém. Muito bem. Então, esse estudo que nós vamos ter revela algumas coisas, inclusive a questão da incredulidade. Mombrana disse: você não pode tirar sangue de um nabo. Vocês sabem o que é nabo? Eu não sei também, mas eu acho que deve ser alguma coisa que não tem sangue, né? Que ele disse: você não pode tirar o sangue de um nabo. Então você não pode encontrar fruto de cristianismo em uma pessoa que vem da semente do joio. É impossível. Jesus fala do trigo e do joio. A Bíblia fala da semente boa, da semente má. Fala de Caim, fala de Abel. A Bíblia coloca Caim na genealogia, coloca Abel, melhor dizendo, na genealogia de Adão, e Caim é excluído da genealogia. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Jesus fala para os fariseus em São João 8 que o pai deles era o diabo e que o pai deles foi homicida desde o princípio. Jesus disse para os discípulos: eu vos chamei o número de 12 e um de vocês é um diabo. Jesus disse também que Judas era o filho da perdição. Graças te dou, ó Pai, porque nenhum dos que tu me deste se perdeu, mas somente
o filho da perdição, que já estava reservado para esse fim, né? Então, o que nós encontramos que existe duas classes de almas, de pessoas: os de Deus e os do diabo. Os do diabo são maioria em número, certo? E nós sabemos que é uma batalha que começou nos céus, quando aqueles espíritos ficaram a favor de Lúcifer e desceram à terra com ele. Mas houve aqueles outros que ficaram a favor de Miguel. Essa batalha continua até hoje, pois esses espíritos apenas encarnaram. Outra coisa que é preciso saber é que esses espíritos encarnados que ficaram a favor de Lúcifer e contra Miguel, eles são espíritos religiosos, porque Lúcifer é religioso. Tira da cabeça esse negócio que aqueles bandidos são do diabo. Não, eles podem até estar fazendo uma coisa do diabo, mas não significa que eles são semente de joio. Muitos deles se convertem, se arrependem e mudam de vida, certo? Então, você pode estar no crime, você pode estar nas drogas, você pode... Isso não significa que você é joio. E você pode ser uma semente de trigo, uma semente boa, só que vivendo, atuando como se fosse joio. Mas você sabe que isso não está certo, e um dia você muda de vida e nunca mais você quer agir como joio. Então é importante saber disso, que a semente de trigo às vezes age como joio, mas ela não é joio. Ela age como joio, mas nunca será joio, tá bom? Então, veja bem. E a semente do joio age também como se fosse trigo, mas nunca será trigo. Caim, ele era religioso, e os seus rituais religiosos eram ainda mais belos do que os de Abel, tá bom? Ele fazia holocaustos muito mais bonitos, mas ele era do maligno. São João capítulo 3, 1 João 3, verso 12, amém? Ele era do maligno. Não está na genealogia. Em Gênesis você pode ler, creio que Gênesis 4, né? Ou 5, 4 ou 5. Não se encontra Caim na genealogia de Adão. Por que motivo? Porque ele era filho da serpente. Não que ele era filho de uma cobra, não. Ele era filho da serpente, da antiga serpente, né? Não, então ele é filho de uma cobra, não. Ela virou cobra rastejante depois que foi amaldiçoada, tá bom? Então, veja, esse animal serpente é apenas um símbolo da serpente que eu verdadeiramente estou falando. Satanás é a antiga serpente. Muito bem, então, livro da vida, nós vamos estudar sobre isso, embutindo com predestinação. Para isso nós vamos andar um pouco na mensagem Era de Sardes, sem pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição, e nós temos 2 cultos para isso, amém? Amém. Agora de manhã e à noite, quero que vocês anotem. Era de Sardes, parágrafo 89, irmão Branco, falando do livro da vida, amém? 89 é o parágrafo, irmão Branco diz: quando Israel rejeitou a liderança de Deus na coluna de fogo e se converteu à adoração de bezerros de ouro, seus nomes foram removidos do livro da vida. Opa, então tem como os nomes ser removidos? Tem como ser removido. Como eles são removidos? Depois de você conhecer a verdade, é o que Paulo diz, né? Que você conhece a verdade, em Hebreus ele diz isso. E aí você comete a iniquidade. Que a iniquidade é saber o que é a verdade, mas praticar a mentira. Não é verdade? Isso aconteceu com Balaão. Ele sabia que o povo de Israel não podia ser amaldiçoado, mas por causa de dinheiro, isso é balanismo. Quando um pastor sabe da verdade e prega mentira.
Aqui em Castanhal tem um irmão tão amável, né? Que sabe que esse negócio de oitavo não é bíblico. O irmão Grana não falou nisso, mas o irmão falou com ele disse: irmão, mas eles pagam o meu aluguel, né? Isso é balaanismo. Depois de você conhecer a verdade e ficar com a mentira, porque pagam o seu aluguel, porque te deram um cargo, e assim por diante. E principalmente as igrejas onde os pastores são assalariados, que eles conhecem a verdade, mas tem que pregar a regra da igreja, o que se recebe para isso, né? É como você trabalhar numa loja e você sabe que a concorrência tem produtos melhores do que aquela que você trabalha, mas como você recebe daquela ali, você diz: não, que é o melhor é aqui. Então isso não é tão grave porque é a questão profissional, mas quando se trata de questão espiritual é grave. Depois você saber que aquilo é uma mentira e você continuar. As pessoas sabem que o batismo é em nome de Jesus, gente. Até os cachorros desse país sabem disso. Não é possível? Os apóstolos batizaram 9 vezes em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas a pessoa que teima e continua dizendo que o batismo certo é no nome da Trindade, aí o nome é apagado do livro da Bíblia. E olha o que o irmão Branco está dizendo aqui. Quando Israel rejeitou a liderança de Deus, gente, Deus tirou Israel do Egito com poder, sinais, prodígios, que fez Saraiva cair do céu, fez os rios se tornar sangue, fez vara se tornar em serpente, fez o mar vermelho abrir, fazendo um caminho para o povo passar, fez água brotar da rocha para eles beber, fez aparecer pássaros do nada para eles comerem, fez cair maná dos céus para eles comerem, fez todos aqueles milagres, aqueles sinais, e mesmo assim as pessoas fizeram um bezerro de ouro e foi adorar. Então, o que o irmão diz: bom, gente, um povo desse tem que ser apagado mesmo, tem que ser apagado, não tem como. Mas veja bem, a denominação criou uma ideia aí, diz que quando você aceita Jesus, que você vem no culto aqui levando a nossa fé, diz que Jesus escreve o seu nome lá, e quando você se desvia ele apaga. Não é bem assim. Amém? Os nomes são escritos lá, o que nós lemos aqui em Apocalipse 17, verso 8, são escritos desde antes da fundação do mundo. A pessoa está assaltando um banco nesta hora, a pessoa está matando outras pessoas, mas ele tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto diante da fundação do mundo. Sabe o que vai acontecer? Um dia ele vai ouvir a palavra, vai crer, vai se converter, vai se arrepender dos crimes que cometeu com sinceridade, mas com sinceridade, amém? Não do jeito que muitos fazem aí. Ele ainda vai se salvar. Vai. E outros estão no púlpito, né? Estão com anel de formatura no dedo e não vão salvar, porque não tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Essas coisas muito complicadas, mas é a verdade, tá bom? Quando Israel rejeitou a liderança de Deus na coluna de fogo e se converteu à adoração de bezerros de ouro, seus nomes foram removidos do livro da vida. Êxodo 32, verso 33. Deus disse assim para Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Se tal conversão de ídolos exige a penalidade de remoção dos nomes do livro da vida, então mais seguramente a rejeição de Israel a Cristo como Messias exigiria uma penalidade igualmente tão severa. Isso é exatamente o que acontece no Salmo 69. Olha o que diz
o Salmo 69, Davi profetizando do que fizeram com Jesus. A Bíblia diz que ele seria traspassado mãos e pés. Jesus foi traspassado. A Bíblia diz que lançaria um sorte sobre sua túnica. Foi lançado sorte sobre sua túnica. A Bíblia diz que ele nasceria de uma virgem. Ele nasceu de uma virgem. A Bíblia diz que ele seria Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele era Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. A Bíblia diz que ele abriria os olhos dos cegos. Ele abriu os olhos dos cegos. A Bíblia diz que ele limparia os leprosos. Ele limpou os leprosos. E as pessoas de Israel fizeram o quê? Rejeitaram. Não importavam quão escriturístico aquele homem era, eles só queriam saber de defender o seu curso de teologia, o seu diploma, o seu anel. Preferiram rejeitar uma coisa bíblica para defender os seus anos de estudos em seminários e assim por diante. Então, o que é que Davi diz concernente a isso no Salmo 69? Anuncia a humilhação de Jesus nos versos 21 e 28. Diz assim, ó: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso aqui é Jesus reclamando do que fizeram com ele, do que os judeus fizeram com ele, depois dele ter sido escriturístico. Amém? Porque uma coisa é, quando as pessoas não estão entendendo, tudo bem. Não, eu rejeitei porque eu não entendi. Tudo bem. Há católicos que morreram no catolicismo, mas porque nunca ouviram a palavra. Você sabia que essas pessoas podem se salvar? Morreram segurando um texto católico e pode se salvar ainda, porque nunca ouviram. E a Bíblia diz: o crer vem pelo ouvir. Eles nunca ouviram, ninguém falou para eles, ninguém pregou. Então como Deus vai condenar uma pessoa que nunca ouviu a verdade? Mas o problema é aquele que ouviu, que você colocou a palavra diante dele e mostrou. Isso não é eu que estou falando, é a Bíblia. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Não, mas isso é uma heresia, por causa que não está no estatuto da minha religião. Foi a Bíblia que diz que os apóstolos batizaram aquelas pessoas em Atos 2:38 em nome de Jesus. Não foi eu, não foi Branco. Foi a Bíblia que diz que Paulo batizou aquelas pessoas em Atos 19, verso 5, em nome de Jesus, que inclusive tinham sido batizados por João Batista, e ele batizou de novo, porque disse que tinha que crer naquele que após ele havia de vir, que era Jesus Cristo. Foi a Bíblia, não foi eu, não foi o irmão Branco. Amém? Foi a Bíblia. Foi a Bíblia que diz que Caim é do maligno. Não fui eu, não foi o irmão Branco. Foi a Bíblia. 1 João 3, verso 16. Não como Caim, que era do maligno, e porque era do maligno matou seu irmão Abel, porque as suas obras eram más, e a dos seus irmãos, do seu irmão era justo. Foi a Bíblia. Não fui eu, não foi Branco. Por que condenar o irmão Branco? O irmão Branco é falso porque diz que Caim não era de Deus. Não pode ser sentido isso? O irmão Branco é do diabo porque ele disse que Caim é do maligno. Mas então João é do diabo? Foi a Bíblia que diz. Foi o apóstolo que diz. Foi a Bíblia que disse que a serpente passou a rastejar porque foi amaldiçoada. Foi a Bíblia que diz que o fruto que Eva comeu lhe deu entendimento e fez ela perceber que estava nua. Amém? Foi a Bíblia que diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Foi a Bíblia que diz que aquele menino que ia nascer na Judéia era o próprio Senhor. Inclusive quando fala em João Batista vir em Isaías capítulo 40 e verso 3, diz que João Batista, a voz do que clama no deserto, ele viria para preparar o caminho do Senhor Jeová.
que quem ia nascer na manjedoura era o Senhor Jeová. Foi Miqueias que disse, em Miqueias 1, verso 3, que o Senhor ia sair do seu lugar, ia descer e andar sobre as alturas da terra. Foi Isaías quem disse que esse menino que ia nascer, ele era Deus forte, conselheiro, que ele era o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Não foi nós, não foi grana, gente. Amém? Então, quando nós dizemos que isso é do diabo, aí é uma blasfêmia imperdoável. Aí os nomes são apagados, não tem como ficar, mesmo que tivesse lá. Amém? Olha só, os judeus sabiam que Isaías 53 fala que ele não teria formosura. Isaías 53 diz que ele seria levado ao matadouro como ovelha. Os judeus sabem disso. Os judeus sabem que no Salmo 22 Davi diz que ele seria traspassado mãos e pés. Mas mesmo assim mataram o homem para defender seus diplomas de seminário, de escolas. Mataram a verdade, crucificaram a verdade. Então o que é que Davi diz sobre eles? Olha o que Davi diz no Salmo 69: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se as suas mesas diante deles em laço. Agora vem a maldição que Deus lança sobre esses que rejeitam a verdade, depois de saber que aquilo é verdade, rejeitam. Então Davi diz: torne-se as suas mesas diante deles em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-se-lhe os olhos. Não foi o que aconteceu com os judeus? Paulo disse: eles foram cegados, para que você tivesse chance. Então escureçam-lhe os olhos, para que não vejam, e fazem com os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os ao ardor da tua ira. Fique desolado os seus palácios, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste. Deus afligiu Jesus na cruz. Deus colocou Jesus ali para receber a descarga da ira de Deus no nosso lugar, porque nós não suportávamos. Aí Deus fez isso, colocou Jesus lá para ser golpeado. Tu vai pagar aqui, tu vai sofrer por causa do Rubson, por causa daquele povo, por causa de todas essas pessoas que pecaram. Agora tu, Jesus, vai pagar por eles. Aí Deus, quando eu falo Deus, estou falando do Pai de Jesus, que é o Espírito Santo, amém? Colocou Jesus na cruz, porque Jesus era liderado pelo Espírito Santo, ele não tinha liderança própria, amém? E você também tem que ser. E se o Espírito Santo quiser te colocar na cruz, vá também, baixa a cabeça e vá, faça igual Jesus fez. Essa liderança espiritual, esse Deus, esse Pai de Jesus, colocou ele na cruz. Ele só foi lá porque foi liderado pelo Espírito. Colocou uma coroa de espinho na cabeça dele, permitiu que ele fosse furado do lado, maltratado. Aí ainda vem as pessoas e aflige também. Olha aí, salvou todo mundo e não salva ele mesmo. Ele tá, quando Jesus falou Elia, Lila, Massa, Bactânia, ele está chamando por Elia. Quando ele disse: estou com sede, em vez de eles levar um copo d'água fria e botar na boca dele, deram vinagre. Está vinagre para ele beber. Olha só, eles estavam afligindo aquele que Deus estava afligindo. Só Deus podia afligir. Deus já estava afligindo Jesus, não precisava eles afligirem. Nós já estamos sendo afligidos aqui nessa terra, não precisava os denominacionais afligir nós mais. Deus já está nos afligindo. Nós já estamos passando pelas tribulações. Não precisa você, irmã ou irmão, afligir um ao outro, porque Deus já está afligindo, seu irmão.
está sofrendo, porque Deus está fazendo ele passar por tribulações. Ele disse: no mundo tereis aflições. Por prova, ainda vem o irmão afligir também. Aí o que Deus disse? Olha lá, só eu posso afligir o meu servo. Se você afligir também, você vai ser apagado do seu nome do livro da vida. Olha, isso é sério. Amém? Quando o irmão estiver passando por tribulação, Deus está afligindo ele. Ah, deve ser por ele porque ele pecou. Tudo bem, então deixa que Deus aflige ele. Não aflija também, porque Deus aflige os seus filhos, mas não gosta que você aflige os filhos dele. Amém? Então vá lá, se ele pedir água, dê água. Não faça como os judeus fizeram. Jesus disse: dá-me de beber, estou com sede, porque o pai está me afligindo. Oh pai, por que tu me desamparaste? Oh pai, por que tu me afliges? Oh pai, por que tu me puseste na cruz? Tu pagar pelo que o Rubso fez. Eu vou falar Rubso aqui, para que ninguém diga assim, eles ficam falando de nós e ele. Pelo Rubso, mas vocês também. Olha, Jesus, para tu pagar pelo que o Rubso fez, eu estou te afligindo. Oh, eu estou com sede. Era para o judeu dizer assim: rapaz, ele já está sofrendo porque o pai dele está maltratando ele desse jeito pelos pecados do povo. Ele está pedindo água. Eu vou botar uma escada lá e vou dar água para ele, vou fazer alguma coisa para ele. Não, a ideia foi de nada. Aí Deus não gostou disso não. Eu já estou afligindo o meu filho. Vocês, em vez de ajudar ele, vocês querem afligir também? Vou cegar vocês e apagar o nome de vocês do meu livro. É sério. Uma coisa, grande pregação isso aí. Então vá lá naquele irmão que está sendo afligido por Deus, dê água para ele. Amém? Ajude ele, irmão. Você está passando por isso porque Deus está lhe afligindo, e eu estou aqui para lhe ajudar no que for preciso. Passe por essa aflição que o Pai nos está colocando. Sou seu companheiro na aflição. Amém? Amém? Se a denominação fizesse isso, se a denominação fizesse como Gamaliel, como Nicodemos e como outros, todos aqueles judeus afligiram Jesus, e Nicodemos ficou lá de longe. Não. Se Deus já está afligindo o filho dele, se eu tiver de fazer alguma coisa é para bem, não para mal. José de Arimateia, ele não foi um seguidor de Jesus como Pedro e os demais, mas ele esperou Jesus morrer. Depois ele foi lá: se eu não pude fazer nada para ajudar, mas o que é mal não vou fazer não, eu vou fazer o que é bom. Comprou uma sepultura boa, sepultura de rico, viu? Jesus foi sepultado numa sepultura de rico. José de Arimateia era rico. Comprou uma sepultura boa, vou dar o mesmo enterro digno para ele. Ele não afligiu Jesus não. O pouquinho que ele fez para ajudar. A Bíblia diz que tinha alguns egípcios lá, quando os israelitas estavam saindo, que tinha alguns egípcios bondosos que vinham e davam dádivas para os israelitas. Vocês estão indo embora, leva isso aqui, essa pepita de ouro aqui, leva para ajudar vocês. Eu tenho um dinheirinho para vocês na viagem. Mesmo escondido do faraó tinha egípcios bons, sabia disso? E a Bíblia diz: qualquer que der um copo de água fria para um dos meus pequeninos, terá o seu galardão. Amém. Mesmo ele não sendo batizado em nome de Jesus, mesmo ele não pertencendo à noiva, mas ele não aflige a noiva. Se ele tiver de dar, ele dá água, não vinagre. Se ele tiver de falar, ele fala bem, não mal. Esse daí, você sabe, ele pode ter seu galardão. Muitas pessoas tiveram, porque não pertenceram a Israel, mas foram bondosos para Israel. Amém? Amém. Mas os judeus foram maus, afligiram aquele que Deus já estava afligindo. Então, o que Deus diz para eles: fique desolado os seus palácios, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste, e conversam sobre a dor daquele a quem feriste. Jesus traspassado de dor na cruz, e eles criticando, cutucar com o cotovelo no outro lá. Salvou todo mundo e não salva a si mesmo. Mas isso deixava Deus muito irado.
Entendeu? Como Deus fica irado quando Ele faz um servo dele passar por uma tribulação. A pessoa está no erro, aí Deus mete uma doença nele, um câncer. Aí está lá no hospital e o irmão, em vez de ficar quieto, fica dizendo: ele está passando por isso que ele merece. Cuidado com isso. Não fique calado. Se Deus está afligindo o servo dele, fique quieto. Não aflige aquele a quem Deus está afligindo. Amém? Amém. Deixa Deus cuidar dos seus servos. Jesus estava na cruz, eles cutucando um outro, salvou todo mundo. Olha, disse que está com sede, pedindo água. Ei, faz o seguinte, bota ele para beber vinagre. Só que pagaram depois. Acrescenta a iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos com os justos. Amém? Salmo 69. Isso é Jesus dizendo para Deus, o Espírito Santo: apaga o nome deles. Jesus estava quietinho lá na cruz, né? Mas olha a oração de Davi, era inspirado aqui como se fosse Jesus falando. Não é fácil. Vamos ver disso. Quando os judeus rejeitaram Jesus, Deus literalmente passou dos judeus para os gentios. Atos 13, versos 46 e 48. Agora espero que ninguém vai dizer que isso é heresia, porque é Atos 13, 46 e 48 que está dizendo. Amém? Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, os judeus, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, crucificaram, zombaram, preferiram ficar com suas formaturas, seus anéis de formatura, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Alguém vai dizer assim: esse negócio de dizer que Deus pregou primeiro para os judeus e aí depois subiu para os gentios é heresia. Gente, é Atos capítulo 13 que está falando. Amém? Estou pregando assim porque vai para a internet, irmão. Não é vocês que não, vocês creem em todo o coração. Amém? Então, é um mistério que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Quem creu? Os gentios se alegraram quando Paulo disse, mas diz assim, que só creram quem? Aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. E os que não estavam ordenados para a vida eterna? Creram não. Não tem o nome escrito no livro da vida, não vai crer. Atos capítulo 2 diz assim: e eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e todos os dias acrescentava Deus à igreja aqueles que deviam se salvar, ou seja, aqueles que eram predestinados para a salvação. Opa, predestinação é heresia? Não, foi Éfesos capítulo 1 verso 3 que disse: Ele nos predestinou para filho de adoção desde antes da fundação do mundo. O Rubens está falando, não, Éfesos capítulo 1 verso 3. Amém? Glória a Deus. Então você já sabe por que o nome dos judeus tinha que ser apagado? Porque afligiram aquele que Deus já estava afligindo. Amém? Quando ele pediu água, deu vinagre. A noiva está na terra, já está sendo afligida já por Deus. As pessoas dizem assim, vocês dizem que são de Deus e só vivem sofrendo. Pois é, Deus está nos afligindo. Agora vem uma denominaçãozinha pé de chinelo afligir a noiva e o bicho pega, porque Deus não vai gostar disso. Amém? O que as denominações têm que fazer é ficar quieto, calado, não dizer nada.
Deus afligiu o seu povo. Enquanto estivermos nessa terra, estamos sendo afligidos. Sardes, era de Sardes 101. Todas essas pessoas têm seus nomes no livro da vida, e seus nomes permanecem. Porém, quais os nomes que não permanecem? Aqueles, diz João Branham, do sistema mundial de igrejas que combatem a noiva. O cabra não tem o que fazer. Em vez de ficar calado, diz: batizar no nome de Jesus é uma doutrina do diabo. Depois da Bíblia dizer que os apóstolos só batizavam em nome do Senhor Jesus, mesmo assim ele diz: dizer que Deus é um só é doutrina do diabo. Depois da Bíblia dizer: eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Depois dele dizer: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. A pessoa mesmo assim diz que quem crê que Deus é um só é do diabo. É doido mesmo, né? Só pode ser doido. O homem diz: ó, quem terão seus nomes apagados? Aqueles do sistema mundial de igreja que combatem a noiva. Estes sim são os que terão seus nomes removidos. Estes são os que se perderão. Eles serão lançados no lago de fogo. A lago de fogo. Depois de saber que aquilo é verdade, os judeus sabiam que aquilo era verdade. Sabia não, irmão? Sabia. Um deles chegou com Jesus e falou para Jesus: sabemos. Ele não falou eu sei, ele falou sabemos. Ele usou plural, como que ele e os outros fariseus sabiam. Ele disse: sabemos que tu é mestre vindo de Deus, porque tu não faria as coisas que tu fazes se tu não fosse de Deus. Ele declarou que ele e os outros fariseus sabiam que Jesus era de Deus. Mesmo assim, eles disseram: tu faz as coisas, os sinais que faz com o poder do diabo. E aí, se salva uma pessoa dessa? Julgue vocês mesmo. Amém? Ele diz: nós, chegou para Jesus, nós sabemos. Quer dizer, eu, Caifás, Anás, todos nós lá sabemos, Jesus, que tu é mestre de Deus. É, vocês sabem. E por que você diz que eu faço essas coisas com o poder do diabo? Nós sabemos, irmão, que realmente os apóstolos são batizados em nome de Jesus. E por que você diz que isso é do diabo? Nós sabemos, irmão, que realmente o Deus que nós servimos é um só. Então por que você diz que é três? Simplesmente porque as pessoas estão cegas por um demônio chamado diabo. Esse é o demônio que tem cegado essas pessoas para arrastá-los para um abismo. Depois que estiver dentro do lago de fogo é que os olhos vão se abrir. Então, sabe disso? Parágrafo 102. Irmãos, paciência lá. Vocês estão aqui só para me apoiar, tá bom? Porque a mensagem vai para a internet. Vocês creem de todo o coração. 102. Vamos dar agora outro passo para 102. Porém, de fazê-lo, deixá-los recapitular nosso caso até aqui. Primeiro de tudo, sabemos com toda segurança que o propósito de Deus é se firmar na eleição. Amém? Quando falamos em eleição, quando falamos em predestinação, não significa que nós estamos falando. A Bíblia é quem diz. Vocês estão pregando uma coisa, calvinismo. Não, se Calvino pregou isso, não tem nada a ver. Se ele pregou é porque ele viu na Bíblia. Amém? Nós não somos calvinistas porque pregamos a predestinação. O modalismo pregou isso, mas nós não somos modalistas se nós pregamos que Deus é um só. Se o modalismo pregou isso, o problema é deles. Com certeza eles encontraram na Bíblia alguma coisa dizendo que Deus é único, mas
Mas nós pregamos que Deus é único porque a Bíblia diz que Deus é único. Amém? Vocês pregam que Jesus é o filho de Maria. O catolicismo prega, se o catolicismo prega que Jesus nasceu filho de Maria, com certeza eles viram na Bíblia. Amém? Mas nós não pregamos, nós não somos católicos porque pregamos que Jesus é filho de Maria. Nós não somos assembleanos porque cremos no falar em línguas. Só porque os assembleanos falam em língua, agora nós não podemos pregar que se tem que falar em língua. Nós não somos assembleanos porque cremos no falar em língua. Se os assembleanos falam línguas e viram isso nas escrituras e pregam também, o problema é deles. Mas vocês chamam Pedro de São Pedro. Os católicos também chamam. Mas nós não somos católicos. Se os católicos chamam Pedro de São Pedro e nós também chamamos, é porque nós vimos a Bíblia chamando ele de São Pedro. Nós não somos católicos por causa disso. Amém? Vocês são arianos. Se Ário pregou alguma coisa parecida com o que nós pregamos, o problema é dele. Mas não somos arianos porque pregamos isso. Nós pregamos isso porque vimos na Bíblia. Se coincide de parecer com a doutrina de um outro alguém, nós não tem nada a ver com isso. Amém? Então são tudo palhaçada, baboseira, que nós não damos confiança para essas coisas. Amém? Olha só, muito bem. Então preste atenção. O propósito de Deus se firma na eleição. Foi proposto nele mesmo. Foi propósito de Deus gerar um povo com ele mesmo, que seria a noiva palavra. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo nele. Ela foi... É heresia dizer que a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo? Não. É Apocalipse 17, verso 8, que diz que quem não tem o nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, vai adorar o sistema da Bíblia, vai crer na Trindade, vai crer nessas baboseiras que estão por aí. Mas quem tem o nome lá, não vai cair nessa. Amém? É a Bíblia que diz, não é nós. Ela foi pré-conhecida, a noiva, e amada antes mesmo de ter sido gerada. É possível isso? Deus amava uma pessoa mesmo antes dele ser gerado? Ele disse que amou Jacó e aborreceu Esaú ainda quando os dois estavam no mesmo tamanho. É possível, sim. Não é nós que estamos falando, é Deus, é Bíblia. Amém? Durante as eras sobre a terra, ela foi redimida pelo seu sangue e não pode nunca entrar em condenação. A noiva não vai entrar em condenação? Não. Aquele que crê em mim não entrará em condenação. Foi Jesus que disse. Mas ele passou da morte para a vida. Não vai entrar em condenação se você crê em Jesus, mas você tem que crer do jeito que a Bíblia diz. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Se você ficar crendo nele do jeito que essas religiões aí estão dizendo, você vai entrar em condenação. Mas quem crê em mim, como diz as Escrituras, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então pronto. Então quando uma mulher disser assim, a noiva não vai entrar em julgamento, ao contrário, ela vai estar lá julgando, heresia, não, é a Bíblia que diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como é que Deus vai pegar uma pessoa que passou da morte para a vida e colocar ela numa fila para ser julgada ainda? Para quê? Mas raciocina um pouco. Vamos supor que eu sou suspeito de um crime. Aí o juiz vai e diz: eu te absolvo, você não está mais condenado, está absolvido. Aí vem alguém e diz: agora você entra naquela fila ali, senta naquele banco ali do réu para você ser julgado. Para quê? Se eu já fui absolvido pelo juiz, para que eu tenho que sentar de novo no banco de réu para ser julgado de novo? Para que o povo de Deus vai ser julgado quando Jesus diz: aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida? Amém. Amém?
Então, quando o irmão Branham disser a noiva não vai entrar em condenação, porque ela já está sendo julgada aqui pela palavra, ao contrário, ela estará julgando, porque o apóstolo Paulo diz: os santos julgarão o mundo. Quando ele disser isso, não é o irmão Branham que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então, dizer que isso é heresia vai ter a penalidade de ter o nome apagado do livro da vida, porque ele está chamando de heresia para uma coisa que é a palavra. Amém? Amém. Muito bem, glória a Deus. Ela, a noiva, foi redimida pelo seu sangue e não pode nunca entrar em condenação. Ela não pode nunca estar no julgamento por causa de não poder ser imputada a ela. Romanos capítulo 8, capítulo 4, verso 8, Paulo, não Rombrana, Paulo, não Russo, Paulo diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Se Deus não imputa os pecados da noiva, bem-aventurada é a noiva. É Deus que olhou para ela e diz: olha, eu não vejo pecado em ti. E daí, se Deus não vê pecado da noiva? Quem é as pessoas? Ah, tem que ver pecado nela. Não, se Deus está dizendo que ela não tem pecado, é Ele que está dizendo. Ele é o dono do perdão. Amém? Amém? Se Ele não vê pecado no seu povo, cale todo mundo, até os grilos têm que calar a boca. Quando o leão esturra, o tigre esturra, o chacal uiva, o lobo uiva, os grilos cantam, mas quando o leão esturra lá na selva, tudo cala a boca. Se a denominação pode dizer que o Inhambane é falso, disseram já até que ele foi estrupador, pode dizer o que quiser, mas se Deus diz que ele é seu profeta, cala a boca. Amém? Amém? Amém. Por que não cala a boca? Ou prefere levar um murro de Deus e quebrar os dentes? Cala a boca, tem que calar a boca. Adventista tem que calar a boca, Assembleia tem que calar a boca, Católico tem que calar a boca, porque o profeta de Deus falou. E esses grupinhos da mensagem aí, com esses oitavos, tudinho também tem que calar a boca. Porque nós estamos vivendo no dia da voz do sétimo anjo, quando o leão desce do céu rugindo com o leão, então tem que calar a boca. Pode calar. Amém? É só calar a boca e glorificar. Só isso que Deus quer. O que Deus quer que as pessoas façam é só assim, ó. Amém. Glória a Deus. Porque, veja bem, quando Deus fala, é o que diz Amós 3,7. Amém? Deus não faz coisa nenhuma. Nada. Não adianta uma igreja: nós queremos a palavra, nós queremos isso, nós queremos aquilo, Senhor, mas vocês querem o profeta? Não, então não vou fazer coisa nenhuma com vocês, se não for por intermédio dos meus servos, os profetas. E tem uma coisa: tem que calar a boca. Ah, mas e o meu diploma? Rasga, rapaz, é tão fácil rasgar um diploma. Não é melhor rasgar um diploma do que se levantar contra a palavra de Deus? Quando o profeta diz que Eva, o fruto que ela comeu, não foi uma maçã, mas foi um fruto que deu entendimento, que fez ela perceber que estava nua, e que ela deu à luz um homem que era do maligno, como diz 1 João 3,16, tem que calar a boca. Tem que calar. Quando a Bíblia diz que são 7 chifres do cordeiro, 7 olhos no cordeiro, 7 eras, 7 estrelas, e esses indivíduos da mensagem que tem esses oitavos deviam calar a boca. Por que não cala? Vai ter o nome riscado se continuar falando. Nicodemos não foi besta não, calou logo a boquinha dele. José de Arimateia, Gamaliel, todo mundo dizia que Jesus era do diabo. Gamaliel, olha, não falem do homem,
Deixa ele. Se for de Deus, vai crescer. Se não for, vai se acabar. Mas para que ficar falando do homem? Gamaliel. Nicodemos. Sabemos que tu é mestre de Deus. Porque tu não faria as coisas que faz se não fosse de Deus? Claro. Teve pessoas que, se as pessoas desta era fizessem a mesma coisa. Cala a boca. Quando o ministério alarido do rei estiver no YouTube, cala a boca. Porque simplesmente não cala a boca. Amém? Amém. Glória a Deus. Preste atenção. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, mas verdadeiramente ela estará com ele em seu trono de julgamento, julgando o mundo e até os anjos. É o que a noiva vai fazer, julgar até os anjos. Seu nome, cada um de seus membros, foi escrito em uma seção do livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. É heresia? Não. Isso é Apocalipse 17:8. Não é heresia. Amém? Então o que ele está falando aqui, está falando de Apocalipse 17:8. Que as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, que foi morto do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, não vão entrar nessa conversa desse evangelho moderno que está aí. Que Deus só quer o coração, que tem 3 pessoas distintas da divindade, quando a Bíblia diz que é uma só pessoa, Hebreus capítulo 1. Que não existe mais profeta, depois da Bíblia dizer, em São Mateus 23, Jesus dizendo: eu enviarei profetas e escribas, e vocês vão apedrejar eles nas suas sinagogas. Depois de Deus dizer em Atos 11:27 que Ágabo era profeta, tudo depois de João. Não existe mais profeta. Então vai negar Ágabo? Vai negar os profetas da Antioquia de Atos 15? Vai negar os profetas de Éfeso capítulo 4 verso 11? Vai negar o próprio Jesus que veio depois de João Batista, que era profeta? Além de Messias, ele era profeta? E tem uma coisa, Jesus profetizou de coisas que estão acontecendo aí. Ele profetizou que o sol ia ficar negro como saco de silício. Ele profetizou que a lua ia ficar vermelha como sangue. E vem me dizer que isso não tem se cumprido? Ele profetizou que Cafarnaum seria abatida até os infernos, e ela foi no ano 369, num grande terremoto. E aí eles, Branda mentiu quando disse que Cafarnaum foi abatida. Quem disse não foi Branda, rapaz, foi Jesus que falou: Cafarnaum, que apedreja os profetas, eu tenho te colocado debaixo das minhas asas como a galinha acomoda os seus pintinhos, mas tu tem apedrejado os profetas que têm vindo a ti. Tu serás abatida pelo inferno. Foi Jesus, não foi Branda. Mas eu fui lá visitar, ainda existe uma réplica que fizeram para segurar o turismo, senhor abestado. Tem gente que pensa que é besta, para achar que aqueles escravos que a igreja católica tem, que crucificaram Jesus, que aquele pedaço da cruz que ela tem é o verdadeiro, que aquele santo sudário é o verdadeiro, que nada, rapaz, isso é só para segurar turismo. Aquele túmulo que eles mostram lá para segurar turismo, os cientistas já descobriram que esse túmulo que eles têm lá não é o túmulo que Jesus foi enterrado. A Cafarnaum ainda existe, Brana mentiu. Povo fácil de ser enganado. Muito bem. Eita, vou concluir esse parágrafo e o resto eu deixo para a noite, tá bom, irmãos? Ela foi reconhecida, quem é a noiva, e amada antes mesmo de ter sido gerada durante as eras sobre a terra. Ela foi redimida pelo seu sangue e não pode nunca entrar em condenação. Ela não pode nunca estar no julgamento por causa
de não poder ser imputada a ela. Romanos 4, verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, mas verdadeiramente ela estará com ele em seu trono de julgamento, julgando o mundo e até os anjos. Seus nomes, cada um de seus membros, foi escrito em uma seção no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, a outra classe, seus nomes estão também no livro da vida, e eles surgirão na última ressurreição, tais como as virgens nécias e os justos, dos quais se fala em Mateus 25. Nesta classe estão também aqueles que não adoraram a besta, nem foram envolvidos no sistema anticristo, que é essa porcaria que está aí, de três Deus distintos, que Deus só quer o coração, mulher pregadora. Isso aí é porcaria, certo? Então isso que está aí, se você se envolver com isso, você vai ter seu nome apagado, porque esse é o sistema da besta. Isso aí é 3 espíritos imundos semelhante a rãs, de Apocalipse 13. Veja bem, mas morrem pela sua fé, ainda que não estivesse na noiva, não tendo nascido de novo, mas eles se levantarão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. Em terceiro lugar, aos que estão na linha da fronteira, como os cristãos tais como vimos em Israel saindo do Egito. Eles têm seus nomes no livro da vida e suas obras escritas nos livros. Esses, tendo falhado em obedecer a Deus e sendo vazios do Espírito, ainda que os sinais e as maravilhas estivessem entre eles, terão seus nomes removidos. Não, agora é heresia. Como é que a pessoa que cura os enfermos, como é que a pessoa que ora no leproso ele é curado, que ora no cego ele enxerga, como é que eu tenho coragem de dizer que o nome dele pode ser apagado dos céus? Não é eu que estou dizendo, irmão, e não é uma Brana. Foi a Bíblia que diz que Judas tinha o nome escrito no céu e que ele curou os enfermos quando Jesus enviou de 2 em 2 em Mateus capítulo 10. E eles foram, e a Bíblia cita o nome de tudinho que foi e diz que Judas era um deles. E quando eles voltaram, chegaram regozijando e dizendo: estamos felizes, porque quando nós oramos no leproso ele é curado, quando nós oramos no cego ele enxerga, quando nós expulsamos o demônio ele sai. E Judas também alegre no meio, ele também tinha tido o poder. E Jesus ainda disse: não se alegrai por causa disso, mas alegrai porque vocês têm o vosso nome escrito no céu. E Judas estava no meio. Judas era um. E no entanto, ele, depois de conhecer toda essa verdade, o que ele fez? Se levantou contra a palavra, se levantou contra Cristo, ficou do lado dos opositores, ficou do lado de quem? De Caifás, de Anás, dos religiosos do seu dia. Olha só de que lado nós estamos ficando. Desse povinho chato que não tem estudo e prega umas mensagens e fala umas palavras que talvez nem existam no dicionário? Ou vamos ficar do lado dos grandes maiorais do sistema mundial de igreja, dos teólogos? Judas ficou do lado dos teólogos e ficou contra aquele humilde homem sentado na cabeceira da mesa, que serenamente olhou para os apóstolos e disse: um de vocês vai me trair. E os apóstolos, preocupados, disseram: quem, mestre? Quem? E João, sentado ao seu lado, a Bíblia diz que João era o discípulo a quem Jesus amava. E perguntaram: João, pergunta para ele, quem é? No ouvido de Jesus era Judas. Depois de conhecer o amor da verdade, recaiu, e agora não restava mais sacrifício pelo pecado. E aí foi enviado a Judas agora a operação do erro, e ele teve que crer na mentira, por causa de 30 moedas de prata, por causa de um salário pastoral, por causa de um cargo na igreja, por causa de um anel de formatura, por causa de um diploma, por causa de tantos anos no seminário, apontar o dedo para a palavra e dizer: isso é uma heresia. Olha, estou terminando aqui, irmão. Eles terão seus nomes removidos no livro da vida. Entre os deste grupo estarão aqueles Judas
que, embora totalmente vazios do Espírito, mas são religiosos, terão manifestação em sua vida, e embora estando nos livros, não foram eleitos nele. Outros, tais como Balaão, estarão neste grupo. E em último lugar estarão aqueles cujos nomes não foram, nem jamais serão escritos nos livros. Estes tais são encontrados em Apocalipse 13:8 e Apocalipse 17:8. Esse aí nunca teve o nome lá. Então é importante você saber. Existem aqueles que têm os seus nomes lá, que nunca serão removidos. Existem aqueles que têm os seus nomes lá e serão removidos. E existem aqueles que nunca tiveram o nome escrito lá. 3 classes, tá bom? Eu vou parar bem aqui, porque a hora avança. Nós vamos continuar o assunto à noite, tá bom? Então lembre-se disso. Existem aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida e nunca vai ser removido. Existem aqueles que têm seus nomes no livro da vida e será removido. E existem aqueles que o nome deles nunca foi escrito lá e nunca será. Tá bom? 3 classes. Mas eu creio que vossos nomes estão escritos desde a fundação do mundo. Amém? Porque vocês têm sido apoio para esta obra. Vocês são discípulos de Cristo Jesus, que estão sempre a apoiar. Talvez tem muita gente que não entende, mas apoia. Você sabia que muitos apóstolos não entendiam Jesus às vezes? Isso é interessante. Quando ele veio, você vai ver em Atos 1, depois da ressurreição dele, ainda tinha discípulo que não entendia nada, mas criam nele. Olha, quer ver mostrar como ele não entendia? E disseram, em Atos 1, depois da ressurreição: Senhor, quando eles viram ele ressuscitado, né? Oh, que bom, o mestre ressuscitou. Ah, que paz agora nosso mestre ressuscitou. Mestre, restaurarás tu o reino a Israel a esse tempo? Oh. Aí mostra que ele não estava entendendo nada, porque eles estavam achando que Jesus ia restaurar o reino de Israel, porque os romanos tinham tomado Israel e estavam governando, e eles queriam que Jesus se tornasse rei de Israel no lugar de Davi, e o rei de Israel devolvesse de novo para os judeus, que os romanos fossem expulsos. Mas eles estavam falando naturalmente, que Jesus fosse o rei de Israel natural. Entendeu? Aí Jesus disse: não. Você entendeu? Quer dizer que eles eram discípulos, criam em Jesus e não entendiam muita coisa. Jesus disse: vocês têm que ser primeiro enchidos do Espírito Santo, depois vocês vão entender. Então, quando você também não entendeu alguma coisa da mensagem, não se preocupe, não. Tinha discípulos que também não entendiam Jesus, mas isso não significa que eles não eram salvos. Eles não entendiam, mas eles criam. Amém? Eles eram salvos, só que não entendiam das coisas. Então, vocês que não estiverem entendendo muito, simplesmente apoiem a obra de Deus. E a sua presença aqui hoje à noite é importante para esse apoio. Porque quando o pregador olha e vê as pessoas todas aí, as cadeiras todas cheias, anima ele, porque ele diz: o povo está me apoiando na pregação. Mas quando olha daqui que vê só uns 3 ou 4 sentados, aí ele diz assim: não, eu ia até pregar uma boa pregação, mas o povo não gosta, não vem, vou só ler um versículo aqui, terminar o culto e pronto. Aí quer dizer o quê? Que a obra vai só caindo. Amém? Então, cada vez, eu vou dizer esse segredo de cada pregador. Isso é um segredo que o pregador tem. Quando ele vê a igreja lotada, ele prega a mensagem melhor, porque ele percebe que as pessoas estão dando atenção à sua pregação. Quando ele vê 2 ou 3, ele lê um versículo ali, termina o culto e não dá nem ânimo para pregar. Tá bom? Então, mas uma coisa é certa: onde tiver 2 ou 3 reunidos em amor do meu nome, estou presente. Mas não fique agora com esse pensamento: ah, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, então eu não vou no culto. Então, deve ter 2 ou 3 lá sim, mas ele está falando de você. Você é um desses 2 ou 3. Amém? Aí quando você faz isso, você está dizendo que você não é um desses 2 ou 3? Não. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, então eu vou. E quando você chegar aqui, se a igreja estiver lotada, você olha para trás e diz: ele disse que tinha 2 ou 3, mas graças a Deus que tem mais do que isso. Amém? Então, porque pode entrar um espírito: o pastor disse que Jesus disse onde tiver 2 ou 3, então não vou no culto, deve ter uns 2 ou 3 lá. Sim, mas está falando de você, você é um desses 2 ou 3. Você tem que vir para você ser parte desses 2 ou 3. Amém? Amém. Irmã Maria, se você quiser, posso buscar o irmão
irmão Preto. Esqueci até o nome do irmão Messina. Como ela chama irmão Preto, eu chamo irmão Preto também. De tarde, amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Senhor Jesus, nós te pedimos que abençoe o teu povo, Senhor. Que eles possam, meu Pai, levar essas coisas guardadas no coração e não se esquecer, meu Deus, das coisas maravilhosas que Deus tem prometido para nós e que está se cumprindo nessa era. Em nome de Jesus Cristo, abençoe o teu povo. Amém.